noite, bem-vindas e bem-vindos ao AgroMeeting, a cultura do mundo rural. É uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é o espaço digital quinzenal em que queremos mostrar o que se faz bem no mundo rural, os seus agentes e quem é massa crítica, quem tem a opinião que interessa para ficarmos mais capacitados sobre o melhor futuro da agricultura, turismo em espaço rural, ou seja, o mundo rural e a sua sustentabilidade. O AgroMeeting tem uma apresentação de meia hora e debate por resposta a questões colocadas por escrito no bate-papo do Zoom, portanto nos 15 minutos seguintes. O AgroMeeting de hoje tem como tema uma abordagem à agricultura de precisão. Será uma conferência de Fernando Santos, professor aposentado do Departamento de Agronomia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor que lecionou unidades curriculares relacionadas com as máquinas agrícolas, agricultura de precisão, projetos agrícolas, entre outros. No âmbito da agricultura de precisão, participou num projeto europeu de Interreg sobre viticultura desenvolvido na região do Mercado do Douro. E conta também com algumas publicações na mesma área. Fernando Santos, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para este evento, para esta conferência, e portanto passo-lhe a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Pronto. Olha uma coisa, portanto, espero que já tenham a ver já portanto, aí a minha apresentação. Olha uma coisa, basicamente, tanto aqui de uma forma relativamente simples, portanto, quando me propuseram portanto, falar sobre este tema, portanto, tentei, digamos, de uma forma relativamente sintética, apresentar, portanto, digamos, a minha perspectiva sobre isto. Né? Eu, portanto, estive envolvido durante muitos anos, portanto, na parte das cadeiras portanto, ligadas portanto, à agricultura, portanto, e eu, nos últimos anos, 6 ou 7 anos, precisamente ligado à parte da agricultura de precisão. De forma que aqui, portanto, eu basicamente o que é que eu pretendia, de uma forma muito resumida, portanto, e esta informação que eu vou falar aqui assim, ou que eu vou referir, portanto, está toda ela disponível, portanto, através de links, portanto, através desta apresentação que estão aqui assim, está bem? Só se repararem, se eu chegar aqui assim, eu tenho aqui, portanto, isto basicamente, portanto, eu divido isto em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Na parte 1 eu tenho aqui, portanto, vários links que permitem fazer o quê? Permitem fazer a ligação à minha página pessoal, onde eu tenho muita, portanto, dessa informação. Praticamente toda a informação está disponível, portanto, aqui assim, portanto, eu ponho aqui assim, portanto, para portanto, as pessoas poderem ter acesso, está bem? Portanto, isto que estão aqui assim, se vocês repararem, portanto, tem vários links que permitem, portanto, ver, portanto, digamos, ter uma ideia do que é a agricultura, primeiro a apresentação da página, mas depois, portanto, ver, digamos, fazer algumas considerações sobre o que é a agricultura tradicional, portanto, a agricultura de precisão, ver depois, portanto, aqui assim, portanto, uma série de, portanto, equipamentos e ferramentas que, portanto, são, portanto, utilizadas, nomeadamente aqui em termos do Google Earth, que é uma ferramenta, portanto, que é extremamente importante, portanto, e toda a gente conhece, a parte dos sistemas GPS, portanto, a parte dos sensores, portanto, há aqui assim muita informação, portanto, e esta informação, repito, está, portanto, disponível, portanto, está disponível na minha página, está bem? Portanto, aqui assim, depois, portanto, no fim, portanto, vamos então tentar pegar portanto, nesta informação toda, né, e em alguns dos dados que eu portanto, também disponibilizo aí para portanto, servirem de exemplo, para podermos fazer, portanto, demonstrar como é que, portanto, eventualmente, portanto, isto é abordado, portanto, em termos práticos, está bem? Portanto, isto aqui, esta primeira parte, onde será mais uma parte de informação teórica que, portanto, vou deixar, portanto, digamos, à consideração de cada uma das pessoas, portanto, para ir aos links e fazerem, portanto, essa abordagem, está bem? Aqui assim, se você repara, depois tem, portanto, uma série de aspectos ligados, portanto, digamos, à parte dos dados. Né? Como é que, eventualmente, portanto, se pode, portanto, recolher os dados, como é que se podem tratar os dados. Portanto, se repararem, portanto, começamos logo em dados que podem ser obtidos através mesmo do Google Earth, portanto, dados para dimensionar, para, portanto, enfim, estudar acessos, para, portanto, desenhar as parcelas, determinar áreas, determinar períodos, enfim, há muita informação que se pode tirar logo aqui assim. Depois, portanto, há dados, disponibilizo também, portanto, 2 ou 3 exemplos, ou até mais exemplos, de portanto, dados recolhidos através de GPS, portanto, e que depois são importados portanto, para programas SIG, para, portanto, digamos, terem, portanto,
uma georreferenciação um pouco mais precisa, embora, portanto, eu aqui assim, portanto, chamava a atenção, e era um dos exercícios que nós fazíamos nas aulas, era, portanto, muitas vezes, portanto, os nossos dados, portanto, obtidos através do Google Earth, em termos de georreferenciação, não pecam muito relativamente, portanto, à parte dos GPS. Né? Eu diria mesmo que para, portanto, áreas de extensão relativamente grande, a utilização, portanto, do Google, em termos de, portanto, posicionamento, em termos, portanto, de geolocalização, tanto é, digamos, bastante razoável, porque é óbvio que o GPS obriga-me a sair ao campo e tal, percorrer as parcelas, é um bocadinho mais complicado. É óbvio, em pequenas áreas isso justifica-se, em maior áreas, penso que isso é, portanto, eventualmente poderá ser dispensado. Depois há outros, portanto, equipamentos que são abordados aqui assim, portanto, e que eu apresento uma série de casos de espectroradiómetros, casos de sensores, em que, portanto, eu tenho aí assim também exemplos, portanto, de dados, e depois as pessoas podem, portanto, fazer o download desses dados para poderem fazer, tanto essa, repito, portanto, para poderem fazer, tanto um exercício, para, portanto, eventualmente, se quiserem. Toda esta informação, se vocês repararem, portanto, isto está, portanto, a parte do Excel, né, os livros Excel, portanto, são uma ferramenta extremamente valiosa para nós, portanto, criarmos uma base de dados, portanto, com esta informação toda. Está bem? Portanto, isto que está aqui assim, portanto, criamos um livro Excel, senão, portanto, isto aqui é tanta coisa que depois uma pessoa acaba por se perder um bocadinho, criamos um livro Excel e dentro desse livro Excel vamos pôr tudo que seja, portanto, que seja número. Né? A agricultura precisa, é uma agricultura de números, não é? Portanto, a parte analógica já está ultrapassada e, portanto, vamos tentar, há realmente muito número e vamos tentar que todos eles fiquem, portanto, precisamente, portanto, numa folha Excel e é a partir daí que nós depois vamos, portanto, fazer toda a abordagem, toda a análise. Se vocês repararem, portanto, além de portanto, essa informação portanto, que há portanto, e que pode ser, portanto, e que vai ser recolhida no campo, hoje em dia, cada vez mais também, portanto, nós temos portanto, informação, fundamentalmente portanto, em termos de satélites, em termos de drones, que é extremamente relevante. Não é? Como a maioria das pessoas deve saber, portanto, uma grande parte dos sensores utilizam portanto, a parte da radiação, né, da luz, se quisermos simplificar um bocadinho, e, portanto, neste caso, portanto, há espectroradiómetros, portanto, podem ser, portanto, vamos ao campo fazer, digamos, essas medições. Portanto, também, nós temos lá em cima comprei um projeto que tive em tempos e que tenho, portanto, e que utilizo, né, tenho disponibilizei os dados para as pessoas verem também. E depois, portanto, a parte dos drones, também apresento aí, portanto, imagens de tanto drones que nós obtivemos lá de cima da quinta, portanto, vamos ver depois como é que esta informação toda, não é, portanto, vai ser concentrada num programa, portanto, GIS, né, que, portanto, gera, portanto, isto tudo que está aqui assim, está bem? Portanto, isto que eu estou a dizer, portanto, vamos ver já, portanto, que isto está tudo disponível, portanto, sem problema, portanto, nenhum, portanto, em todas as minhas, portanto, participação, portanto, na parte da sala. Ora, vamos lá ver uma coisa, deixa-me só ver agora que eu preciso vir aqui, para ver se não começa aqui, portanto, a dificuldade, preciso vir aqui assim, portanto, a parte dos dados. Se vocês repararem, portanto, na minha página, ora, eu quero ir, portanto, à minha página aqui, quero ir aqui. Portanto, estão a ver agora a minha página, a minha cara aí assim, não estão? Não. Estamos a ver o slide que diz saudações. Agora já estamos. Estamos a ver. Estamos a ver. Se vocês repararem aqui assim, portanto, eu chamava a atenção para estes dados que eu vos estou a falar, onde é que vocês podem ir buscar. E a página, portanto, essa que está aí assim, portanto, isto eu estou a trabalhar aqui no meu computador, portanto, enfim, eu tenho uma cópia aqui, não vou apenas estar ligado, portanto, lá em cima ao centro de informática, mas o que está aqui está no centro de informática igualzinho, sem diferença nenhuma. Não é? Portanto, se vocês repararem, portanto, eu tenho entre as várias cadeiras que estão aqui assim, portanto, a agricultura de precisão, e chamava a atenção aqui à parte dos tomates. E se vocês repararem, tudo que eu falei há um bocadinho, portanto, em termos de, portanto, a parte de distinguir a agricultura tradicional da outra, portanto, a agricultura de precisão, está aqui assim, se vocês repararem, eu tenho aqui apresentações, se vocês chegarem e clicarem, portanto, em cada uma destes links que estão aqui, aparecem, portanto, as apresentações que eu fazia na aula, relativamente a estes assuntos todos. Né? Se vocês repararem, está aí assim tudo, está aí a informação, tem aqui, portanto, algumas publicações, portanto, que eu fui fazendo, para, portanto, de apoio, portanto, aos alunos. Portanto, isto é só chegar, se você reparar, tem tudo links, portanto, carregam aqui assim, portanto, tem essa informação toda, portanto,
à vossa disposição, não tem problema nenhum. Tudo que está, aquilo que eu disse há um bocadinho, a parte das tecnologias, a parte do GPS, radiómetros, sensores, coisas do género, a informação que eu tenho, vocês podem a ter também, é apenas, única e exclusivamente, consultar isso que está aqui assim, até ao fim. Né? São 15 aulas, que é normalmente isso. Agora, relativamente aos dados em si, se vocês repararem, ia começar aqui, os dados estão aqui assim, se vocês repararem, eu tenho aqui a parte da bibliografia, se vocês quiserem podem vir ver, está aqui também alguma bibliografia, portanto não minha, a minha está nos sumários no fim, não é? Portanto, aqui assim, se você, portanto, a minha bibliografia, portanto, está, se vocês forem ao fim, portanto, é aqui assim, né? Portanto, basicamente, se vocês chegarem aqui, clicam numa destas coisas quaisquer, num destes artigos quaisquer, e têm, portanto, acesso, portanto, imediato, portanto, ao que se refere, né? Portanto, está, repito, tudo, portanto, perfeitamente disponível, portanto, sem dificuldade maior. Mas o que dizia eu, portanto, aqui assim, agora, portanto, relativamente à parte dos dados. A parte dos dados, se vocês repararem, eu tenho aqui assim, informação de interesse para a unidade. Tenho aqui o software, portanto, principal, aquele freeware, é óbvio, portanto, que, portanto, eu utilizo, portanto, se vocês chegarem aqui assim, veem, portanto, está aqui, portanto, tem aqui a parte do QGIS, portanto, a parte dos espectrodiómetros, portanto, a parte do GPS, portanto, está aqui assim, portanto, podem, portanto, vir aqui buscar. Portanto, se reparem aqui a parte dos dados, e aqui é que eu queria chamar a atenção, se vocês repararem, portanto, eu tenho aqui assim uma parte dos dados que eu utilizei, né? Portanto, é óbvio que tenho mais dados, mas pus aqui apenas uma amostra, e aqui nos dados, se vocês repararem, eu tenho aqui, portanto, aqui dados da Vinha Nova, portanto, e dados de referência. Isto que está aqui assim são os dados, portanto, que eu fui escolhendo nas aulas, né? Portanto, tenho várias aulas, e que, portanto, criei a tal folha de cálculo, que depois, portanto, vai-me servir de base, não é? Portanto, precisamente no QGIS, para eu poder fazer, tanto análise de tudo, tanto, quer de fatores de meio, quer das fotografias aéreas, quer disto, quer daquilo. Portanto, se vocês repararem, isto é uma folha de cálculo que tem, tanto, sei quantas folhas, tem muitas folhas, tanto, pelo meio, desde os dados de sol, desde os dados das análises das folhas, desde os dados disto e aquilo. E tenho outro, portanto, está aqui outro fecheiro também, portanto, se clicarem, aliás, se eu clicar, portanto, ele vem aqui para baixo, portanto, para fazer o... Portanto, vai para a transferência, né? Portanto, tinha aqui, agora clicava aqui, não me interessa, que é para não demorar muito tempo, mas tem, portanto, estes valores estão aqui, são os dados de referência que depois eu vou utilizar mais tarde para preconizar a quantidade de fator que eventualmente eu devo utilizar para fazer as correções das minhas linhas. Isto que está aqui assim, valia a pena, portanto, perdermos um bocadinho de tempo nisto, mas, portanto, é capaz, portanto, enfim, talvez depois sou capaz de demorar demasiado para fazer essa, para me cingir, tentar me cingir à meia hora, eventualmente, portanto, queria tentar cumprir. Se reparem, tenho aqui, portanto, dados, portanto, sobre, portanto, depois também alguns dos dados que eu obtive, portanto, da parte do Google, que eventualmente podem servir de referência, portanto, portanto, ao projeto. Sei lá, se vocês chegarem e clicarem num qualquer, isto dá uma figura, por exemplo, portanto, aqui assim, está para definir, por exemplo, está ali o comprimento, portanto, a linha, portanto, é possivelmente para medir perímetros ou coisa do género, né? Portanto, se eu vier para trás, aqui assim, portanto, outra qualquer, portanto, não sei, não me interessa, portanto, aqui, se vocês repararem, portanto, aqui vem ao lado, é precisamente o quê? Estas linhas estão aqui, portanto, verdes e rosas, isto são os dados do Garmin, não é? do GPS, que depois importa os fecheiros para aqui assim, portanto, se sobreponho, portanto, aqui ao Google, não é? Portanto, é importante, se vocês repararem, aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, é? Portanto, eu tenho aqui, portanto, dois dados, portanto, dois conjuntos de dados georreferenciados com dois diferentes, portanto, GPS, e tenho os dados, e tenho, portanto, parte determinada, portanto, com o Google. E se vocês repararem, há realmente aqui alguns desfazamentos, não é? Portanto, aos desfazamentos, nas pequenas parcelas isto, portanto, é mais sensível, nas grandes parcelas, como vos digo, portanto, penso que em muitas circunstâncias, eventualmente, é possível, portanto, não termos o trabalho, se quiser dizer assim, de ir ao campo, mas conseguimos fazer, portanto, isso através do Google. Tanto os dados do Spectra Suite, que é precisamente os dados das assinaturas espectrais, né, que é as respostas que as plantas dão, precisamente à radiação, né, portanto, é extremamente importante, é um fator determinante realmente para caracterizar tantas plantas. Portanto, isto aqui apresenta há aí uma série de índices,
tanto que é fundamental, os NDVIs, tanto o INDVIs, tanto, sei lá, há muitos índices, tanto, e tenho aí também, tanto uma dessas, tanto é tanto, precisamente para mostrar, tanto, quer dizer, os principais índices tanto, que existem, não é? Tanto, tem essa informação, aqui assim tenho, tanto, fui aqui buscar tanto, imagens, tanto, porque essa então era quase impossível tanto, ir ao Copernicus, né? Portanto, ao sistema europeu, e portanto, porque aquilo demora um bocadinho tanto, a fazer o download, ora que eu pus aqui, portanto, precisamente já tanto, umas imagens que portanto, podem carregar para ver portanto, que tipo de imagens, que aspecto é que tem e tal, portanto, podem fazer isso. Né? Aqui assim chamava particularmente a atenção, portanto, esta descrição das bandas. Aqui na descrição das bandas, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui assim, estão a ver a descrição das bandas? Não. Então, Não. não? Então deixa-me só ver aqui, a ver se eu consigo. Onde é que está o que é este? Eu tenho que ir sempre lá. Portanto, isto que está aqui assim, se vocês repararem, que é precisamente a parte do Sentinel-2, as bandas que, portanto, as fotografias aéreas, fotografias satélites, apresentam e com as características que têm. Não é? Portanto, se vocês reparem, a banda 2, a 3, a 4, até a 12, não é? Então, essas bandas aí assim, portanto, em baixo tem algumas considerações sobre, digamos, como é que eventualmente se pode interpretar, portanto, essas bandas. Portanto, isto que está aqui assim, portanto, é importante, não é? Para nós para terminarmos, por exemplo, o NDVI, não é? O NDVI eu determino com o infravermelho menos, portanto, o vermelho sobre o infravermelho mais vermelho. Portanto, eu tenho estas imagens todas e, portanto, depois no QGIS consigo perfeitamente, portanto, através, portanto, digamos, dessas operações, né, de síntese, determinar precisamente, portanto, esses dados, está bem? Portanto, é importante portanto, ter isto no compartilhamento. Deixa-me só ver então, deixa-me ir outra vez para os dados, onde é que eu tenho os dados? Aqui, é este, não é? Portanto, compartilhar. Não, eu tenho os dados agora. Não eram estes os dados que eu queria. Agora, novo compartilhamento. Não, tanto. Agora que já está pegado a isto. Ainda estamos a ver o mesmo. Pronto, não, então deixa-me tirar este. Deixa-me tirar este, ver. Pronto, está aqui, já o encontrei. Portanto, está aqui assim. Portanto, basicamente está bem, portanto, aqui dos Sentinelas, agora vamos voltar para trás. E se reparar, portanto, do Planet, também utilizo muito, portanto, aqui dados de drone e os dados de QGIS também. Né? Portanto, aqui se reparar, chegarmos aqui assim, portanto, há uma série de print screens que eu faço e que, portanto, permite, portanto, que as pessoas, portanto, eventualmente até depois... Peço desculpa, mas ainda estamos a ver o mesmo. Não, então espera aí. Eu compartilhar. Agora, aqui no compartilhar, deixa-me só ver então aqui. Não estão a ver a listagem do QGIS, não? Não, estamos a... Deixa-me ver. Ora, portanto, aqui isto, compartilhar aqui. Não estão a ver aqui uma listagem? Estamos a ver um índice de pastas do computador. O índice, mas não era o índice de pastas. O índice de pastas era... Portanto, o índice de pastas é este assim, não é? É o LV, que depois na direita tem... E dentro destes estavam precisamente tanto esses dados que eu estava a falar. Pronto, sim. Não interessa, portanto, é óbvio que isto não interessa, porque, como vos digo, portanto, nem vamos estar a carregar estes dados, porque isso não tinha tempo. É só, portanto, basicamente o que eu quero, portanto, a minha ideia até agora foi o quê? Foi, portanto, apresentar-vos, portanto, digamos, portanto, alguma informação, ou onde está a informação, portanto, sobre, digamos, a parte, portanto, que parece, portanto, são os aspectos fundamentais da decisão, apresentar-vos aqui, assim, em termos de dados, alguns dados que portanto, podem, portanto, utilizar para depois portanto, fazer, portanto, enfim, tentar simular estas coisas. Basicamente, portanto, é isto portanto, que para já, portanto, eu queria, está bem? Portanto, e agora, é pegar portanto, nesta informação toda, e nesta informação toda, vamos lá ver uma coisa, portanto, vamos então ao novo compartilhamento, e, portanto, aqui compartilhar, e agora já tenho aqui a quinta, não tem? Portanto, já agora está a quinta, está. Pronto, está aqui parcela. E, portanto, se repararem, tudo que eu disse agora, portanto, ou seja, todos os dados que referimos agora, não é? Portanto, vão ser, portanto, geridos aqui assim. E se vocês repararem, portanto, isto que está aqui assim, portanto, a parte do QGIS, portanto, penso que a maioria de vocês, possivelmente, portanto, sabe como é que é a filosofia, isto aqui, portanto, é, digamos, portanto, o programa
de geoestatístico, basicamente, não é? E que, portanto, permite o quê? Permite criar camadas com os diferentes, portanto, fatores, né? Portanto, com a diferente informação. Portanto, se você repararem, portanto, a primeira informação que eu fui buscar logo, portanto, é o que é que vos disse, portanto, foi a imagem do satélite, da Google Satélite. Está aqui. E esta imagem que está aqui foi obtida do Google Satélite. Agora, se repararem, portanto, a seguir, portanto, eu fui ver na vinha, fui, por exemplo, calcular os pontos exteriores. Então, ali assim, os pontos exteriores. Portanto, isto aqui assim. A seguir, se vocês repararem, portanto, eu fui portanto, ver portanto, os pontos interiores. Onde é que eu fui fazer? Portanto, e aqui, portanto, este que está aqui assim, são pontos, portanto, estão já referenciados, portanto, na tal folha de cálculo, no tal livro de cálculo que tem esses valores todos, isto é, portanto, vai tudo beber precisamente essa folha de cálculo, e depois, portanto, continuar, portanto, a área, se quiser, portanto, aqui representar a área. Tudo que seja, portanto, aqui vamos representar as cotas, vamos tirar aqui os pontos interiores, portanto, que é para... Pronto. Aqui as cotas, tenho lá o valor das cotas, aqui assim. Portanto, aqui nas cotas, depois o que é que eu posso fazer? Posso, inclusivamente, fazer mapas de variabilidade em vez de ter as cotas assim. E se você reparar, as cotas têm valores de cores. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se repararem, isto eu dividi isto em 3 classes para saber mais ou menos, portanto, há 3 níveis, se quiserem, para tanto, digamos, cotas para uma pessoa ter uma ideia aproximada. Se eu quiser, portanto, ainda ter uma ideia melhor, portanto, pego nestes pontos que estão aqui, portanto, e aqui o QGIS permite-me fazer a parte, portanto, digamos, da interpolação, e se vocês repararem o que é que isto que está aqui assim à minha frente, portanto, quer dizer? Quer dizer que há ali, portanto, aquela portanto, parcela, portanto, aqui assim, esta aqui do canto, que é aquela que tem a cota mais baixa, aqui tem a cota mais alta, ali tem a cota média, ali tem a cota mais alta. E se vocês repararem, eu depois vou fazer isto com os dados, se eu tirar aqui, portanto, isto, posso fazer isto, portanto, com, portanto, a parte dos dados do pH, né, se vocês estão aqui, o pH daquelas folhas que estão aqui, assim, isto são folhas, né? Deixa-me só ver aqui, deixa-me pôr aqui uma perímetros aqui. Pronto, isto são folhas, né? Portanto, se vocês repararem, que eu tenho desenhado aqui as folhas também, é outro layer, portanto, aqui assim. E, portanto, o que é que me diz? Diz-me que nesta folha que está aqui o pH é este valor, aquele, e assim, portanto, está bem? Valores diferentes. Portanto, tudo que está, portanto, pH, e agora vou, portanto, precisamente para, portanto, para análise de solo, para as análises das folhas, tudo, portanto, toda a informação fica centralizada, portanto, aqui sim. É por isso que está os layers todos, e não tem layers todos, é óbvio, ainda faltam aqui muitos layers. Se vocês repararem, tenho aqui assim, portanto, por exemplo, na produção, né? Só mais um exemplo, portanto, para não estarmos a demorar. Aqui é a produção. Se vocês repararem, eu fui, portanto, falta ali um valorzinho, portanto, é um errozinho qualquer, não interessa. Se vocês repararem, portanto, em termos, depois eu fui determinar a produção média, né? Portanto, eu tenho, portanto, precisamente esse valor, se quiser, portanto, fazer as manchas. Isto permite-me aqui o quê? Isto permite-me aqui saber qual é a zona da vinha onde eu tenho maior produção, onde eu tenho uma produção média, onde tenho uma produção mais baixa. E isto vai ser determinante para quê? Vai ser determinante para depois eu correlacionar estas produções com todos os fatores de produção, né? Portanto, e ver quais são os mais significativos, aqueles que mais condicionam, portanto, esta produção, para depois atuar a nível desses fatores e para tentar corrigir, para tentar melhorar essas produções. Basicamente, a ideia, portanto, é isto que está aqui assim. Portanto, a seguir, vou fazer, portanto, em função das produções mais baixas, vamos ver como é que, eventualmente, quais são os fatores que, portanto, implicam, portanto, que condicionam tanto essa produção. Então, vamos ver, portanto, e assim, portanto, corrigir esses fatores, portanto, a tal tabela que vos falei na tinha, a tal folha de cálculo dos valores de referência, em função desses valores de referência, determinar os montantes que são necessários, fazer mapas, portanto, semelhantes a estes que estão aqui assim, dos valores necessários, e são esses mapas de valores necessários que depois vão ser utilizados nos equipamentos, para quê? Para fazer uma aplicação modulada, diferenciada, dos fatores, portanto, para tentar corrigir isto. Eu não vou aplicar, como se faz na cultura tradicional, não vou aplicar 200 quilos, portanto, de uma forma perfeitamente uniforme em toda a vinha, mas vou aplicar, portanto, 200, portanto, onde os valores são, portanto, mais baixos, portanto, vou aplicar 150 onde os valores são médios, ou eventualmente até aplicar 20 ou 30 ou não aplicar nada, onde os valores são mais altos, está bem? Portanto, o objetivo aqui é precisamente ver ou determinar as necessidades, portanto, não é? Diferenciadas, portanto, a nível das parcelas, para depois podermos, portanto, corrigir
e fazer esses mapas de correção que irão ser utilizados para fazer essa aplicação diferenciada, está bem? Se vocês repararem, tem aqui, portanto, esta informação toda que está aqui assim, parte, né? Tem lá que vocês depois veem na folha de cálculo, tem muito mais informação, mas estão aqui assim os contos exemplos, depois isto é sempre a mesma coisa, portanto, isto, e depois tem a outra parte, portanto, a parte final, que é a parte, digamos, precisamente aqui dos tais índices que estão aqui assim. Se você reparar, eu tenho aqui tanto várias imagens, portanto, se eu chegar aqui assim, vamos tirar isto que está aqui assim, portanto, por exemplo, aqui, se eu chegar aqui e puser aqui, se vocês repararem, eu tenho aqui a imagem da UTAD em RGB, portanto, esta imagem, o que é que isto aqui representa? Se vocês repararem, eu peguei na banda vermelha, portanto, da fotografia que eu tive, da imagem RGB que eu tive, obtida por um drone, e vou ver precisamente, portanto, determinar aqui assim, portanto, onde é que estão as zonas mais vermelhas, menos vermelhas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as zonas onde há maior refletância e onde há menor refletância. E se vocês repararem aqui, vê-se perfeitamente, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que esta zona mais escura, se vocês repararem, isto tem aqui assim, é possível ver, estas zonas mais escuras são zonas onde a vegetação é mais verde, aquelas que eventualmente ou são plantas diferentes. Se você reparar, isto aqui são mastilhas, para quem conhece o TAD, se você reparar, aqui são mastilhas, ali assim, há aqui umas aveleiras, portanto, as árvores estão todas elas, têm uma copa, portanto, digamos, mais volumosa e, portanto, acabam por ter, portanto, em termos de índice, de valores mais altos. Mas se você repararem aqui, deixa-me só pôr aqui assim, para as pessoas ficarem, eu tirei ainda um bocadinho, mas podia não ter tirado, que era os prints. Os prints têm aqui, depois aqui ia pôr isto mais, não interessa. Vê-se perfeitamente aqui as coisas. Se vocês repararem, isto que está aqui assim, esta imagem que eu obtive do drone, isto permite-nos o quê? Permite-nos eu olhar para isto e ver que realmente a vinha tem, em termos de vegetação, um vigor muito diferente. Se vocês reparem aqui uma zona, portanto, a vinha é muito mais verde, não é? Portanto, digamos, aqui assim tem também, portanto, isto que está aqui assim, tudo isto vai permitir o quê? Vai permitir depois eu determinar os tais mapas, não é? Os tais mapas de variabilidade, que me permitem o quê? Que permitem aqui, eventualmente, depois tenho que ver qual é o fator, digamos, que mais está correlacionado com isto que está aqui assim, e depois, nesse fator, aqui assim vai-se aplicar menos. Aqui, se vocês repararem, praticamente a vinha, quase não há vinha, portanto, pouca vinha há, portanto, vê-se é praticamente só sol, portanto, isto é aqui uma zona de muito baixa produção, de certeza. Portanto, isto que está aqui assim permite-me realmente fazer, portanto, essa abordagem perfeitamente diferenciada. Se você reparar aqui a parte dos acessos, não é? A parte dos acessos está completamente a branco. Porquê? Porque é óbvio que não tem refletância nenhuma, portanto, de forma que, portanto, acaba por, portanto, não justificar minimamente. Vê-se perfeitamente aqui, portanto, a parte da reitoria, da reitoria não, é complexo laboratorial, mas consegue distinguir aqui perfeitamente, portanto, digamos, portanto, isto tudo que está aqui assim. Se você reparar, isto agora aqui, portanto, eu posso determinar, inclusivamente, né, portanto, vamos tirar, portanto, isto, porque senão depois, portanto, começa-se a ver, portanto, aqui. Se você reparar, e agora eu, por exemplo, eu posso determinar aqui, por exemplo, os NDVI. Se você reparar aqui o NDVI, vocês vejam aqui, este portanto, é um índice de vegetação, né? É um índice de vegetação talvez dos mais conhecidos. Portanto, este NDVI permite o quê? Permite utilizar, portanto, a banda do infravermelho próximo e do vermelho. E, portanto, fazer precisamente, portanto, essa relação, portanto, e que permite o quê? Que permite precisamente, portanto, pôr, digamos, salientar, né, digamos, o vigor da planta. E se vocês repararem, portanto, tem alguma semelhança até com aquilo que vimos anterior, mas isto aqui são valores entre 0 e 1, né, tem ali assim, nós germos ali, se vocês repararem, tem valores, portanto, aqui assim, portanto, então, somente até menos 1 a 1, né, mas a partir do 0 a 1 é que é a parte ligada à vegetação. Isto que está aqui permite-nos, portanto, realmente ter uma ideia muito precisa, não é? Do vigor das plantas. Portanto, e este vigor das plantas, portanto, tem, portanto, uma origem. A planta é o melhor sensor, portanto, do meio ambiente. Se o meio ambiente, portanto, se altera, a planta, portanto, sente-se logo. Portanto, a planta é como um termómetro, portanto, que nós temos, né? Pomos debaixo do braço e ele dá-nos logo a temperatura, ele diz-nos logo, portanto,
se estamos bem, se estamos mal, se estamos estressados, se há déficit hídrico aqui neste caso, se não há, portanto, eles dizem tudo. E se vocês repararem, portanto, isto que está aqui assim, portanto, melhor radiografia com isto, que esta que está aqui assim, para nós podermos realmente, portanto, arranjar estratégias diferentes, portanto, diferenciadas de aplicação dos fatores que são responsáveis por esta diferenciação, é ótimo. Portanto, não se justifica de forma nenhuma estar a fazer a tal aplicação, portanto, de uma forma perfeitamente, portanto, digamos, homogénea, portanto, não é? Porque isto de homogéneo não tem nada. Vê-se perfeitamente esta folha que está aqui, não é? Portanto, é uma folha, portanto, que eu nem sei, portanto, se eventualmente, né, nesta situação particular, se pagaria, né, a produção, se eventualmente até pagaria tanto o trabalho de andar a apanhar a ardinha, porque isto está aqui realmente, está numa fase miserável, né? Isto aqui, a maior parte é quase terreno só, portanto, as vinhas têm, tanto coitadinhas, têm um vigor muito, muito relativo, né? Se você reparar aqui, por exemplo, vocês veem aqui assim, portanto, vocês veem aqui assim nestas linhas, tanto aqui mais. Portanto, pode parecer estranho, mas não. Portanto, é que isto aqui, portanto, quem conhece as vinhas, isto tem aqui umas latadas. E as latadas até têm um vigor relativamente, tanto significativo, né? Tanto melhor que o, tanto, eventualmente, tanto o resto até da vinha. Portanto, isto que está aqui assim, depois há outros índices para aqui, pronto, tudo bem, isto é tudo a mesma coisa, não é? Tanto que nos permitem, portanto, realmente essa abordagem. Isto que está aqui assim, eu não pus aqui assim, era para fazer o exemplo agora, mas isto ia demorar um bocadinho, estava a pensar um bocadinho mais de tempo, mas ia demorar um bocado. Mas é, por exemplo, ir buscar, portanto, agora, por exemplo, uma fotografia, portanto, do Copérnicos, portanto, do Sentinel, e chegar aqui e posso montar aqui, portanto, em cima, portanto, venho buscar a fotografia, portanto, aqui, portanto, é um raster, né? Portanto, chego aqui, clico aqui, portanto, é só ver, portanto, onde é que está, portanto, o meu raster, se eu for ali assim, né? Se eu for ali assim, portanto, estou aqui, portanto, a parte do Sentinel-1, portanto, pus ali o exemplo das duas imagens, com tanto a parte da refletância na horizontal, a parte da refletância na vertical, né? Como sabem, a horizontal aplica-se mais às plantas, esta vertical é mais ao solo, e depois temos aqui, portanto, as várias bandas, né? Portanto, se eu quisesse eventualmente terminar, portanto, o NDVI, precisamente, portanto, não utilizando, portanto, aquelas imagens de drone que falei ainda há um bocadinho, posso fazê-lo perfeitamente, cá está aqui, portanto, portanto, a banda 8, né? Neste caso a banda 8 é do infravermelho próximo, e a banda 4 do infravermelho do vermelho, e, portanto, eu posso utilizar estas duas bandas para fazer a tal, portanto, digamos, fração, não é? Que é o 8 mais a 4 sobre a 8 menos a 4 sobre a 8 mais a 4, né? Portanto, é esse o índice, e podia fazer, portanto, isto. Portanto, utilizando imagens de satélite, estas imagens são recentes, fui buscá-las, portanto, há 2 ou 3 dias, quando falaram, né? São recentes, e eu consigo fazer precisamente, portanto, fazer esses índices. Por acaso, aqui, hoje fui lá, portanto, e a maior parte destas imagens, portanto, a parte do Sentinel-2 tem um inconveniente das imagens. Se vocês forem lá buscar as imagens, portanto, só veem nuvens, né? Estes últimos dias não dá para ir buscar imagens. Mas a parte do Sentinel-1, portanto, como vocês sabem, é na faixa do radar, né? Portanto, são ondas que têm uma penetração, portanto, maior, são pouco condicionadas pelas nuvens, portanto, dá perfeitamente. Portanto, se repararem, ou informação, portanto, de drones, portanto, que é melhor, é óbvio, né? Se você reparar isto que está aqui assim, portanto, isto que está aqui assim tem um pequeno inconveniente, não é tão pequeno quanto isso, né? Se você repararem, portanto, a resolução destas imagens é a resolução para o caso da vinha, portanto, muito alta. Mas pronto, quer dizer, mas para caso de culturas mais extensivas, é óbvio que isto daria perfeitamente. Se vocês reparem, os pixels têm, portanto, pixels têm 10 metros, e eu aqui só pus as 10 metros, porque há algumas que até têm 20 e outras têm 80, ou 100, coisa de género, está bem? Mas, pronto, mas portanto, é extremamente simples, isto aqui, portanto, é free, né? Uma pessoa só tem que se inscrever, eles enviam-nos um login, portanto, uma password, portanto, entramos lá, portanto, descarregamos estas imagens todas, portanto, não é por falta de informação em termos de satélites, não é por falta de informação do resto, portanto, eventualmente nós não conseguimos ter uma radiografia muito pormenorizada, muito objetiva da nossa vinha, para podermos saber como é que devemos tratar aquela folha, isto e aquilo, como é que se aqui vamos aplicar mais calcário, portanto, para fazer levantar o pH é mais baixo, ali, portanto, menos calcário, o pH é mais alto, então, portanto, conseguimos fazer isto, portanto, enfim, não diria cirurgicamente, né, porque é óbvio que estamos a trabalhar de meio natural,
mas tem nada a ver, portanto, com o que fazemos, portanto, que é portanto, enfim, regulamos o distribuidor científico para espalhar 300 kg por hectare, e é 300 kg por hectare em tudo, sendo preciso ou não sendo preciso. Portanto, estou aqui assim, portanto, é aqui, portanto, tal exemplo, eventualmente, as pessoas que, portanto, trabalham com SIGs, portanto, isto não é novidade nenhuma para ninguém, as pessoas que não, enfim, menos familiarizadas com isto, eu sugeria que, eventualmente, descarregassem tudo este SIG, portanto, é o QGIS, né? Portanto, cada vez se vai impondo mais, portanto, é freeware também. Portanto, eu fujo, portanto, tudo que seja pago, portanto, eu fujo porque, portanto, fazer negócio à conta da ciência, portanto, enfim, não parece propriamente de grande opção, mas portanto, está aí assim o programa. A última versão, portanto, a 3.28.3, se não estou em erro, portanto, já fui buscar ontem, está lá, portanto, nos tais dados, nos tais programas, está lá disponível, instalar, portanto, tudo bem. Na parte onde está no QGIS, a última linha que eu não vos falei, portanto, é portanto, a parte de custos que há sobre QGIS, e, portanto, se vocês meterem portanto, no Google QGIS, custos, vídeos, portanto, mais de 400 ou 500 cursos que tem, não é também por falta de cursos que uma pessoa também não aprende isto. É óbvio que depois não dá tempo para fazer isto tudo. Basicamente a ideia que eu queria, portanto, era isto, era transmitir-vos esta abordagem, portanto, digamos, a forma como se pode abordar isto, de disponibilizar-vos, portanto, digamos, portanto, esta informação para vocês, portanto, para as pessoas menos dentro destes assuntos poderem, portanto, ir treinando um bocadinho, porque depois isto é tanto que é impossível uma pessoa estar, portanto, sempre na última onda, mas pronto, vamos aprendendo, portanto, e vamos tentando tornar as coisas, portanto, digamos, o mais racionais, não é? Porque realmente, portanto, a sustentabilidade, portanto, muitas pessoas ainda consideram uma palavra assim um bocadinho subjetiva, mas não é tanto quanto isso. Sustentabilidade, portanto, digamos, e a poluição e o impacto do meio, portanto, são realidades que só não entram pelos olhos de dentro de quem não quer, portanto, e que, portanto, possivelmente, num curto período de tempo, vamos amargar bastante, portanto, falta de cuidado que temos com o meio. Basicamente era isto, portanto, não sei se, portanto, alguém quer, portanto, agora perguntar alguma coisa, trocar de impressões, não é? Portanto, basicamente é isto. Obrigado pela apresentação. É excelente. Isto tem aqui diferenças, não é? Portanto, se formos ao satélite, presumo que não tem custos. Se utilizarmos os drones, temos que pagar o serviço, não é? Pois é, sim, mas é óbvio que, portanto, não sei se há tempo de eu ir mostrar-vos, portanto, como é que se vai buscar imagens ao satélite, mas depois descarregá-las aquilo demora muito tempo. Mas é fácil, portanto, isto não, portanto, vão quer o Copérnicos, quer o Planet, portanto, é muito fácil. O Planet, portanto, eles não disponibilizam logo a imagem, portanto, eles depois ficam com o pedido e no dia seguinte é que mandam um link para você ir lá buscar as imagens, está bem? Mas pronto, mas é extremamente simples, portanto, e acho que é, e há outros, não é? Claro. Na sua opinião, no caso da vinha, de quanto em quanto tempo é que devemos ir buscar as imagens? Vamos lá ver uma coisa, isso aí se você quiser, portanto, sei lá, portanto, durante a parte do ciclo vegetativo, portanto, 3 vezes, portanto, 4 vezes, portanto, digamos, permite uma monitorização. Se você tiver, portanto, é óbvio, portanto, possibilidades, né? Podem fazer, portanto, com mais frequência, não é? Portanto, de qualquer das formas, portanto, as imagens dos satélites, portanto, não são diárias também, não é? Portanto, se você depois for ver lá, portanto, aquilo há imagens que estão de 16 dias ou 15 dias, mas tem uma periodicidade já razoável, está a perceber? Agora, portanto, depende, se você vir, portanto, que há, digamos, um crescimento muito significativo e se você quiser ir acompanhando, portanto, 15 em 15 dias pode ir lá buscar as imagens, não é? Agora, por exemplo, nos drones, portanto, já é mais complicado, não é? Porque os drones têm custos, não é? Portanto, é um bocadinho mais complicado, é uma imagem, portanto, você nos drones você consegue ter portanto, uma resolução, portanto, de 0,4 metros, portanto, enfim, portanto,
uma resolução muito pequena, e aqui são os 10 metros, mas tem custos. Não é? Mas no caso dos drones e para o caso da vinha, qual é que é a época ou épocas do ano que... Basicamente estas coisas faz-se durante o ciclo vegetativo, não é? Portanto, como vai começar ali tanto em abril, tanto até a parte da altura da maturação, um bocadinho mais à frente, não é? Depois na parte que é assim, portanto, nesta altura, se você for buscar uma imagem, portanto, aquilo, você vê o verde, vê lá, portanto, é de algum irrelevamento que eventualmente lá esteja, não é? E depois faz comparação de dados entre Sim, perfeitamente. os diversos anos. Sim, perfeitamente. Isto depois, vamos lá ver uma coisa. Há uma ideia que eu gostava de transmitir também. Isto que está aqui assim, isto tanto tem que ter algum histórico. Isto não é, tanto nós não terminamos. É a mesma coisa que aplicar tanto fósforo, não é? Nós não vamos esperar que no ano seguinte tenhamos logo resultados tanto espetaculares, não é? Isto tanto, requer um certo histórico. Isto começa, tanto, penso eu, enfim, portanto, nunca cheguei tão longe, o projeto onde eu estive envolvido não foi durante tanto tempo, mas isto requer tanto, há uns 5 ou 6 anos para uma pessoa começar a ter a informação mais consistente, está a perceber? Porque, sim, basicamente é isso. Eu faço, na minha microagricultura, faço através de fotografia, Sim. nas mesmas datas ou semelhantes, e depois vou comparando. Pois está bem, mas vão lá ver, mas as fotografias, você tem fotografia digital, mas a fotografia digital, portanto, o que é que faz? Apanha um espaço pequeno, portanto, como é que você tira a fotografia? Não, no fundo, sei lá, por exemplo, em cerejeiras nesta altura, Sim. passa o ano passado, tem 10 dias de atraso. Sim. Ou seja, a foto que eu tirei agora na terça-feira, o ano passado tinha tirado no mesmo estado fenológico 10 dias atrás. Sim. Mas é igualzinho, tanto essa fotografia que você tirou com a máquina digital ou a fotografia com o drone. O que é o drone? O drone, tanto, é um aviãozinho, não é? Tanto, com uma máquina, não é? Tanto que tem normalmente tanto a parte tira tanto, da faixa do RGB e do infravermelho. A sua máquina possivelmente tanto, ficará tanto, só no RGB, não é? Portanto, Claro. é aquela dos exércitos e tal, mas portanto, nessas faixas é a mesma coisa, não é? Claro. Pedem aqui se podia colocar o link ou o site. Portanto, presumo que seja do satélite, não diz, mas presumo que seja do satélite. Sim. Mas tem aí, portanto, na apresentação. Está na apresentação, ok. Sim. Na apresentação, então, se você reparar, já está respondido. Está aí assim, você pode ir lá. Aqui, aqui assim, se você portanto, aqui, tem os Copérnicos, não é? Se você vier aqui de Copérnicos explicar, portanto, ele vai para lá. Eu, por acaso, este Copérnicos até tem um link, portanto, um link que é mais direto e até é mais fácil. Mas, portanto, o link, portanto, assumiu a minha palavra passe e a minha... de forma que não posso disponibilizar, né? São coisas... Claro. Passando à primeira questão que colocam. Tenho uma exploração de macieiras em Armamar com 8 hectares, em 4 parcelas separadas. Que práticas e tecnologias de precisão que recomenda que eu inicie e desenvolva? As mesmas, iguaizinhos, portanto, o que falei aqui numa parcela, portanto, você fala nas 4, aliás. Portanto, se for à minha página, portanto, na parte da investigação, portanto, eu acabei há 2 anos em Armamar, portanto, uma parte sobre macieiras também. De forma que também faço lá uma referência, mas é basicamente a mesma coisa. Você portanto, pode estudar, ou estuda as parcelas portanto, diferenciadas, não é? Portanto, ou até pode pegar tanto da exploração tanto, toda tanto, e fazer, tanto, de qualquer forma, a variabilidade tem que ser sempre restringir-se às parcelas. Você pode ter tanto a fotografia aérea da exploração e depois fazer o extrato só das parcelas em si, não é? Portanto, você, quando está a utilizar uma fotografia de satélite, uma imagem de satélite, você não vai utilizar a imagem toda, né? Porque ficam coisas relativamente pesadas. Você vai tirar só dessa parte, dessa imagem, vai fazer só o extrato, portanto, lá na parte do raster, há lá uma opção no QGIS, raster, extrato, portanto, e depois você pode chegar lá e escolher aquilo que quer. E, portanto, nesse caso é a mesma coisa também. E compara tanto as parcelas.
Isto obriga, do ponto de vista da colheita, não é? Fazer o controle de produção por Óbvio. parcela, por linha, Não, claro que não é o por ideal linha, seria por planta, mas não, isso aí, tanto, santa paciência, tanto, você para fazer tanto uma omelete precisa dos ovos, não é? Portanto, e essa claro, informação você tem que ir buscar. Você não precisa fazer por linha. Você marca, portanto, meia dúzia de pontos, ou conforme a variabilidade, portanto, pode haver parcelas, em que, portanto, a produção seja muito uniforme, e você, portanto, só fazer, portanto, um ponto, portanto, chega para representar aquela parcela. Agora, se você na parcela tiver uma variação grande em termos de produção, é óbvio que você vai georreferenciar meia dúzia, portanto, uma dúzia, os pontos que eu preciso. Normalmente isto faz através até da quantidade elétrica do solo é que se define, portanto, o número das parcelas, mas normalmente até podemos fazer, portanto, tudo bem, de forma aleatória, e depois, portanto, nesses pontos, você vai, portanto, obter, durante o ciclo todo, vai obter, portanto, vai georreferenciar portanto, a temperatura, portanto, o solo, a produção, nesses pontos. Isso daí é inevitável. obrigado. É. O que é preciso fazer para levar gestão para todos os agricultores e para eles tirarem partido do apoio à decisão dado pela agricultura de precisão? É de saber trabalhar com estas coisas, não é? Portanto, e ter basicamente aqui o problema principal, portanto, é a aquisição da informação. A aquisição de informação, portanto, como devem calcular. Isto aqui, portanto, uma pessoa ter uma radiografia bastante precisa destas coisas, é preciso muita informação. E tem que haver meios, portanto, suficientemente expeditos, não é, para fazer essa informação. Por exemplo, ninguém vai pensar, não é, em fazer, portanto, digamos, portanto, medições de análise do solo, fazer da forma tradicional, é que uma pessoa pega, portanto, vai ao campo, portanto, recolhe a amostra, portanto, vai para a estufa, seca, portanto, vai para o laboratório, depois, é óbvio que isto, portanto, isto não dá, não é? Portanto, isto dá para fazer meia dúzia de análises. Isto que está aqui assim, então, repito, em zonas com alguma variabilidade, nós precisamos de dezenas destas análises. E, portanto, tem que haver os meios expeditos. É por isso que esta parte que está aqui assim, né, da parte da recolha de informação, portanto, para uma exploração, é capaz de ser um encargo relativamente grande. Não sei que seja uma exploração muito grande, né, mas falando de uma exploração média. Isto que está aqui é tipicamente, digamos, um assunto, né, portanto, um trabalho para ser feito, portanto, por pequenas empresas, portanto, que portanto, investem nestas coisas, né? Porque só assim é que se rentabiliza, né? Qualquer, portanto, sensores, portanto, sei lá, estação meteorológica, que é aquilo que toda a gente conhece, ele é relativamente caro, portanto, e quer dizer, e paga-se. A pessoa depois começa a pensar, portanto, e paga, portanto, realmente a informação que eu vou tirar aqui justifica-se. É óbvio que uma empresa, né, que tem, portanto, enfim, não sei quantos associados e coisas de género, é capaz de eventualmente, portanto, quase certeza, eu diria que é relativamente fácil tanto rentabilizar isso. Porque o custo que está aqui assim, como lhe digo, é em termos de aquisição de informação. E, fundamentalmente, aquela informação que é preciso ir, portanto, recolher ao campo. Embora hoje as imagens de satélite dizem muito e tal, consegue-se, tanto depois, de uma forma indireta, até determinar o teor de matéria orgânica e tal. Mas, quer dizer, tanto, enfim, não sei se há tanto assim, né? Tanto há determinada informação que ainda tem, agora, é óbvio que há sensores, né? Há sensores montados, portanto, em motoquadros e coisas de género, que uma pessoa anda lá no campo e tira tanto montes de informação. Mas pronto, mas são coisas relativamente caras, né? Isto é, tanto... Eu lembro quando estive a fazer esse projeto, né? Portanto, era um projeto de Coreia, tanto com a França, Espanha e Inglaterra. Né? Aqui, assim, em Portugal, não havia ninguém, portanto, isso já foi há meio dúzia de anos, não havia ninguém que me disse a quantidade elétrica do solo. Né? Contactei uma empresa em Espanha para eles virem cá fazer. Eu disse, mas isso fica-lhe caríssimo. Portanto, isso aí, você tinha que ter, portanto, várias pessoas para nós irmos aí assim, portanto, fica isso. E acabei por desistir, é óbvio, né? E teve que ser, portanto, era uma empresa, mas mesmo assim ficava caro. Agora, para particulares, enfim, acho que, embora isto também não seja desculpa, porque às vezes as pessoas dizem, e tal, tanto a minha exploração eventualmente justifica. Há muita informação que é possível recolher. Aliás, quer dizer, o mais simples é o quê? Se eu só chegar ao campo e só olhar com um bocadinho de cuidado, eu até consigo ver, né, alguma variabilidade naquela parcela.
Ali está mais amarela a vinha, ali está portanto, mais verdinha e tal. Isso aí, portanto, até visual. É óbvio que isto é um bocadinho subjetivo, é preciso transformar isto em zeros e uns, não é? É Claro, preciso claro, transformar em zeros e uns, porque só assim é que se fazem contas, está a perceber? claro. Mesmo esta percepção, portanto, os nossos agricultores, portanto, já de idade, eles sempre praticaram agricultura de precisão, porque eles sabiam que aquela parcela ali era boa para os nabos, que aquela parcela ali era boa para não sei quantos, e ali é que dava aí não sei o quê. Portanto, eles tinham essa noção, mas era uma noção portanto, perfeitamente empírica, não é? Porque Claro. dia de hoje tem que ser um bocadinho mais objetivada, como deve calcular. Sim, com base em dados. Como fazer uma agricultura de precisão numa exploração com prados permanentes semeados e melhorados para pastoreio de bovinos de raça alentejana? E igualzinho, portanto, isso aí, portanto, a pessoa que me está a fazer essa pergunta, eu, portanto, até o convidava para entrar em contato com o Serrano, portanto, da Universidade de Évora, que eu tive, portanto, um projeto com ele sobre precisamente, portanto, prados, né? E precisamente, portanto, portanto, sob coberto, onde nós estudamos a variabilidade, portanto, a parte das correções, da tecnologia que utiliza. João Serrano, se procurar portanto, na Universidade de Évora, João Serrano, e ele é extremamente acessível, se telefonar, ele de certeza portanto, que até disponibiliza portanto, os estudos que ele fez portanto, e a metodologia portanto, que ele fez sobre, que ele seguiu sobre isto. Portanto, é óbvio que eu participei também, mas é óbvio que era ele o responsável, não sou eu que lhe posso dar portanto, essa informação. Não? Excelente. Disponibilizar a informação. Não? Claro, excelente, obrigado. Quais os custos que pode elencar que trazem as ações de agricultura de precisão? É basicamente a aquisição de dados. É basicamente a aquisição de dados. A parte hoje em dia, tanto os sensores, ainda são coisas relativamente caras. Tanto, sei lá, uma sonda para ser, as sondas são deixadas no terreno, não é? Para medir, depois aquilo tanto por wireless, tanto transmitem, tanto logo transmite a informação toda, a pessoa não precisa ir ao campo e tal. Tanto, hoje em dia, tanto há explorações que são quase tanto autónomas, né? Desde a régua, tem sensores para medir tanto o coeficiente de emagrecimento das plantas. Né? Quando aquilo tanto, chega a um determinado valor, tanto, acaba por tanto, desencadear tanto, a parte do sistema de rega, tanto, em função de uma determinada quantidade. Portanto, hoje em dia, praticamente, tanto, tudo é monitorizado, está a perceber? Sim, mas do que falou, portanto, seria portanto, sensores. Uma estação meteorológica, sensores de sol quanto a temperatura e umidade. Basicamente, portanto, para... E depois do ponto de vista de equipamentos, não é? Deveria ser nós distribuidores de adubos com... Pois as máquinas, não é? É óbvio, portanto, isso, as máquinas, portanto, hoje há máquinas para fazer portanto, essas variabilidades todas, inclusive já drones para fazer, portanto, aplicar pesticidas, né? No resto das operações não vejo que haja grande possibilidade. Mas, portanto, para aplicar adubos e coisa de género, portanto, os distribuidores de débito variável. Precisamente, portanto, mete-se lá uma tarjetazinha, né, como diz o espanhol, não é? Um cartão MCPCA, não é? E tanto lá com os mapazinhos que eu vos falei há um bocadinho, portanto, aqui do QGIS, portanto, e ele tanto faz, vai andando, portanto, vê que este ponto é o ponto 41, ponto não sei quantos, portanto, lá o mapa diz para distribuir 40, portanto, no ponto seguinte o mapa diz para 42, cheguei a 45, ele lá vai fazendo essa... Qual é que é a sua opinião sobre a condução automática de tratores? A condução automática de tratores, portanto, é uma panaceia que a mim não me convence muito, porque é um bocado cansativo. Eu já não tenho grande experiência, mas já conduzi. Aquilo, o dia todo, olhar ali para as barras de luzes, né? Uma pessoa começa a ficar um bocado baralhado. Né? Aquilo não é assim muito. Pronto, segue-se, portanto, certa autonomia e tal, portanto, e se for assim, trajetos muito grandes e tal, portanto, uma pessoa vai até, há vídeos aí assim, né? E o pessoal está dentro do trator e até vai dentro do jornal e tal, mas essas as light bars e coisas do género,
Portanto, para já aquilo portanto, implica portanto, que você tenha logo portanto, estações RTK, não é? Portanto, estações portanto, que tenha portanto, um sinal que permita realmente uma acurácia, uma precisão, que enfim, a acurácia é um termo assim um bocadinho estranho, tanto grande, não é? Mas não sei se portanto, é óbvio que tem mercado e tem alguma saída, mas não é nada de especial. E há aquelas portanto, que são completamente automáticas, não é? Que, portanto, inclusivamente, há umas que uma pessoa tem que ir olhando para as luzinhas e vai corrigindo manualmente o volante, não é? Portanto, que essas aí é do piorio, não é? Há outras não, há outras que têm depois, portanto, digamos, na coluna de direção, tem precisamente, portanto, digamos, uma bomba, não é? Portanto, que permite, portanto, ir fazendo, mas essas são muito caras, não é? E normalmente estas, portanto, não se conseguem, já tem que vir no trator, portanto, digamos, o trator já vem montado com isso, né? Claro. Não, mas você pode, em qualquer trator, você pode utilizar uma coisa dessas. E depois também terão as máquinas de vindimar, não é? Também terem... Essas máquinas de vindimar, hoje qualquer máquina de vindimar digna desse nome, tem pelo menos tanto a parte dos sensores de produção. Isso é fundamental. As safeiras debulhadoras, hoje a tecnologia das safeiras debulhadoras está em termos de máquinas de vindimar, clavas, não sei o quê, todas elas, tanto hoje, tanto contemplam, porque isso permite, né, fazer, tanto aquilo tem, não sei que cadência é que tem, tanto 3 em 3 segundos, ou coisa já assim, uma cadência, tanto enorme, né, tanto permite fazer medições, né, você chega ao fim da parcela, né, faz o layout daquilo e aquilo vai, tanto está gravado e apresenta-lhe um mapa, né, com os pontinhos todos, portanto, com a parte da produção toda, da forma como ela foi portanto, obtida portanto, na parcela em si. Isso, claro. Isso é ouro sobre azul. Né? Obrigado. Quais os tipos de erros mais comuns na prática da agricultura de precisão e que os devemos acautelar? Não sei, tanto é eventualmente, tanto, sei lá, tanto, quer dizer, isto aqui acho que a agricultura de precisão, como vos disse, tanto acho que uma pessoa não pode querer, tanto, fazer hoje para ter resultados já, tanto amanhã, né? Portanto, isto tem alguma resiliência, tanto estas coisas todas, nestes meios, né? Portanto, o meio ambiente tem alguma resiliência, de forma que, tanto, uma pessoa querer, tanto, chegar, tanto, tem 5 e quer 10 e multiplica aquilo por 2 e quer aparecer, tanto, esse resultado, isto não é propriamente, tanto, digamos, aquelas coisa química qualquer, uma espécie de laboratório que uma pessoa põe e obtém o que quer, né? Isso aí tem que haver, basicamente tem que haver tanto um acompanhamento e tem que haver, digamos, uma procura, uma aproximação relativamente à solução. Não dá para uma pessoa tanto ficar tanto, enfim, completamente ou bastante frustrado porque no ano seguinte não teve logo tanto, os resultados tanto esperados, né? Claro. A próxima questão. Para a minha exploração de cabras em pastoreio no concelho de Amarante, o que devo fazer para implementar a pecuária de precisão? Só quer dizer, a pecuária mesmo, portanto, a pecuária de precisão, só quer dizer, portanto, isso aí já, portanto, acho que já foge um bocadinho, tanto à parte agrícola. A parte agrícola, tanto sim, tanto, né? Mas em termos de cabras, não parece que você vá ter tanto, quando muito, poderá, sei lá, ter aqueles colares para eventualmente saber, digamos, quais são os percursos, né? Tanto hoje cada vez mais, tanto também deixa-se a bicharada e depois tanto com os colares para eles saberem onde é que vão buscar, eventualmente para definir tanto trajetos e coisas do género, mas decididamente não estou a ver muito, não sei, tanto das vacas fazem, das cabras nem nunca ouvi falar, mas é capaz de se poder fazer também. Agora, nas vacas já se faz muito, tanto até para maneio, né? A bicharada fica lá no campo e uma pessoa sabe tanto onde é que eles andam, tendo esses GPS tanto montados no pescoço. Das cabras não sei muito bem. Ok, obrigado. Em concreto, quais os equipamentos e tecnologias de agricultura de precisão que as explorações agrícolas portuguesas estão a adquirir ou recorrer a prestações de serviços em maior número nos anos mais recentes?
Pá, isso é a parte dos sensores. Pá. Tudo que seja tanto medição e medição de uma forma célere, rápida, e que permita realmente ter um volume de informação grande, portanto, é basicamente isso. Portanto, são os sensores, nomeadamente a nível de solo, o equipamento que me parece extremamente importante é esse que falei há bocadinho, da condutividade elétrica do solo. A condutividade elétrica do solo, não sei se sabem como é que funciona, mas basicamente mede as propriedades elétricas do solo. Não é? E portanto, aquilo é, uma pessoa até vai, é quase uma pasta, não é? Portanto, há uns que até na moto 4, mas não pode ir a pé, e uma pessoa, portanto, em função a condutividade elétrica do solo depende muito, tanto, digamos, da umidade, tanto, da textura, tanto disto e daquilo, e é possível uma pessoa definir, não é? Definir tanto, manchas de variabilidade a nível tanto, da exploração, está a perceber? E ver, tanto, digamos, tanto, para depois podermos, para podermos depois fazer a amostragem em função tanto, dessas manchas, dessa variabilidade. Porque aquela técnica que nós temos, ou que sempre existiu, de se fazer a amostragem, enfim, pomos não sei quantos pontinhos, todos certinhos, uma distância uns dos outros e tal, não é? Fazer assim, uma quadrícula, não é? Essa solução não tem grande racionalidade, porque eu posso eventualmente até estar a fazer o quê? Fazer a amostragem numa parte do terreno em que em que as condições são muito semelhantes e portanto estar a fazer 5 ou 6 análises nessa zona homogénea não tem interesse nenhum. Portanto, interessa muito mais nós vermos, portanto, é óbvio que é portanto, uma abordagem portanto, não é muito precisa, mas é suficiente para eventualmente nós portanto, podermos estabelecer uma estratégia, está a perceber, para irmos recolher, portanto, fazer as amostras, portanto, recolher portanto, os dados, precisamente nos pontos onde portanto, existe maior variabilidade para podermos portanto, fazer o levantamento dessa variabilidade, está a perceber? Portanto, isso aí, portanto, o equipamento, acho que é EM36, não estou em erro, portanto, não sei bem, portanto, mas se puserem condutividade elétrica do solo, aparece logo lá como é que aquilo funciona, aquilo cria um campo magnético e depois portanto, as variações são determinadas, portanto, podem ser logo lidas por software e tal. Portanto, esse aí, portanto, eu diria que era quase o primeiro para uma pessoa começar, digamos, para não ir portanto, completamente às escuras, para saber, portanto, fazer portanto, um levantamento prévio portanto, da tal variabilidade para podermos depois, tanto tudo o que vier a seguir, ter um pouco de atenção. E depois a parte sei lá, falar uma coisa. Aqui assim, portanto, também acho que se entende bem. Há determinada variabilidade, tanto que eventualmente até nem é muito significativa e, portanto, nem se justifica muito. Portanto, uma variabilidade só é tida como variabilidade, digamos assim, quando é possível ser quantificada. E há alguma variabilidade, portanto, quer dizer que nem é possível depois uma pessoa, portanto, enfim, contrariar, não é? Sei lá, eu tenho no Douro, minha vinha, tenho uma vinha de encosta, não é? Portanto, a parte cá de baixo, portanto, junto ao rio e tal, tem muita umidade, tem muito mais doenças, e a parte de cima, portanto, tem muito mais... É óbvio que, portanto, a vinha estar cá em baixo, estar lá em cima, a única hipótese que eu tenho é eventualmente mudar o sítio da vinha, não é? Porque eu não vou mudar, tanto... Né, mudar o local, fazer a vinha no outro sítio, né, porque há determinadas coisas que depois também, portanto, quer dizer, não se contornam, não é? Agora, a variabilidade tem que ter, não é? Tem que ter, digamos, ser portanto, suficiente para justificar, portanto, é? Justificar portanto, a nossa intervenção, não é? Claro. A última questão, que o nosso tempo está esgotado. Existem estudos em casos reais de explorações agrícolas portuguesas que evidenciam o benefício económico da utilização da agricultura de precisão? Sim, tanto. Se sim, poderia partilhar? Opa, tanto. Vou lá ver uma coisa. Tanto, eu tenho um colega, tanto ali de Santarém, que tem uma empresa, tanto de agricultura de precisão. Como é que ele se chama? Não estou a lembrar agora assim de repente o nome. É ele que faz, tem não sei quantas explorações de milho, portanto é um bocado. Como é que ele se chama? O mais conhecido é o João Coimbra. Não, pois sim, mas é assim, então eu sei, mas não, é outro, portanto é outro aí, depois do meu curso, portanto,
Portanto, já era editado. Agora, se de repente não estou a lembrar, mas que tem tanto uma empresa, tanto, aliás, ele teve. Aliás, se você for, tanto aquela informação que eu disponibilizei, está lá o webinar, está lá um webinar que nós organizamos há pouco tempo, portanto, ali no departamento, eu e mais uns colegas, e ele veio cá, e está lá veja lá uma das intervenções feita por ele, portanto, ele apresenta lá exemplos e tal. Agora não me lembro de nome. Portanto, mas está lá uma dessas, portanto, sobre milho, portanto, ali ele é ali da zona de Santarém, sabe? E ele disse na altura, portanto, que já não tem autonomia para fazer mais. Ele está completamente assoberbado, portanto, para fazer, portanto, de forma que na altura, portanto, já não aceitava mais clientes, já não tinha tanto tempo, portanto, para fazer. Ele tem, portanto, eu conheço um agricultor que faz agricultura de precisão, sim, mas não faz agricultura digital. Então, faz a recolha dos dados à mão, sim, e faz a referenciação relativa à linha e ao número de plantas. vamos lá ver uma coisa, isto aqui, portanto, com qualquer solução, né, portanto, pronto. Não, é que normalmente as pessoas confundem agricultura de precisão com agricultura digital, não é? A maioria das pessoas só aceita fazer agricultura de precisão quando tem digital, mas a questão de o fazer digital tem a ver com o custo que acarreta, não é? Não, vou lá ver uma coisa. Agricultura de precisão, a agricultura não tem, portanto, é óbvio, portanto, que, portanto, fazendo digital, não é? Portanto, consegue-se, portanto, é óbvio, portanto, quer dizer, desempenho completamente diferente. Mas agora, a agricultura de precisão é aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho. Os nossos avós já faziam, portanto, agricultura de precisão. Quando eles punham, portanto, dividiam lá as terrazinhas deles para isto e para aquilo, e diziam que ali é que dava mais nabos que ali, não sei quantos, né? Portanto, que era ali que ele ia semear os nabos, que era ali que ele ia semear as couves, que era ali que ele ia semear os feijões. Isso, enfim, já é, portanto, enfim, forçando um bocadinho a agricultura de precisão. Tudo que não seja, uma estratégia, digamos, uniforme, tudo que não seja uma estratégia uniforme, não é? Portanto, tudo que seja feito de uma coisa homogénea, isso é que não é agricultura de precisão. A agricultura de precisão é quando nós olhamos para as coisas e as vemos diferentes. Sim, mas a agricultura de precisão está ligada a dois conceitos, não é? Está ligada a um conceito de tempo, de dados e de referenciação. Sim. Ou seja, é um conjunto de dados, não é? Sim. Podem ser relacionados na escala do tempo e na escala geográfica, e, portanto, e que são dados, ou seja, que são números relativamente a determinados parâmetros, não é? Sim. E normalmente são instrumentos de apoio à decisão, não é? Ou seja, se devemos gastar mais ou se devemos gastar menos em cada um dos pontos. Você tem que fazer, tanto a apreciação da variabilidade em termos espaciais e em termos temporais. Temporais, claro. Isso aí, quer dizer, depois tem que traduzir isso, né? Se você depois quiser quantificar as coisas, se quiser, digamos, determinar valores, o que é que depois vai aplicar aqui, vai aplicar ali, é óbvio que, quer dizer, é muito mais viável, é muito mais objetivo se você quantificar isso. Agora, sei lá, se você disser, enfim, eu olho para a vinha e vejo que ali, portanto, a vinha, portanto, está completamente amadurecida, não é? Portanto, é óbvio, portanto, é pH, é encharcamento, o que é? Se eu conseguir determinar isto, não é? Portanto, se eu conseguir determinar isto, portanto, fazendo uma determinação, portanto, não envolvendo até muitos meios, e depois saber então se ali a vinha está assim, vamos então, portanto, tentar, portanto, uma estratégia, portanto, personalizada ali para aquela zona. Isto já é, digamos, enfim, talvez entre aspas, não é? Mas é já uma agricultura de precisão, não é? Claro. Fernando Santos, muito obrigado por esta excelente lição e excelente transmissão de conhecimento e de dados que nos enriqueceu, portanto, e que... portanto, podem ir buscar esses dados todos, portanto, e vejam se eventualmente tiver alguma questão, está aí o meu mail e tal, portanto, podemos ir trocando também impressões. Ok, excelente. Muito obrigado. Agradeço também a quem participou e assistiu a este evento. Portanto, despeço-me até ao próximo AgroMeeting. Uma boa noite, um grande abraço. Um grande abraço para todos, então, também. Uma boa noite. Obrigado, com licença. Tchau.